Vocês que mandam. Pode começar, Marina. Bom, gente, boa noite. A gente é da Liga de Economia Circular e Sustentabilidade do Mackenzie e a gente está aqui com a IVE Reciclagem para falar um pouquinho para a gente sobre a empresa deles. São dois ex-alunos mackenzistas. Primeiro, eu queria me apresentar. Eu sou a Marina, secretária da Liga, e a Duda, que é a presidente da Liga. Infelizmente, o Theo não conseguiu estar aqui com a gente hoje, que é o vice-presidente, mas eu queria agradecer à professora Maria Célia e o professor André Heleno por ajudar a gente a fazer essa palestra acontecer. No final da palestra, a gente vai disponibilizar um forms para vocês contabilizarem as horas complementares e as perguntas podem ser feitas também no chat, tá bom? Então, primeiro eu vou apresentar os palestrantes. Espera aí, deixa eu pegar o currículo de vocês. Então, a gente tem aqui o Lucas Napolitano, de 24 anos, engenheiro de produção, formado pelo Mackenzie, trabalha com reciclagem há 6 anos, atualmente é responsável pela área de suprimentos, marketing e qualidade, segurança, saúde e meio ambiente da IVE. E junto dele, o Vinícius, o irmão dele, de 30 anos, engenheiro de produção, também formado pelo Mackenzie, com experiência em mapeamento de processos BPM, empreendedorismo e tecnologia. Atualmente é gerente industrial, responsável pelas áreas de logística, produção, transporte e manutenção da IVE Reciclagem e idealizador e coprodutor do projeto LabMob. Gente, fiquem à vontade quando vocês quiserem começar. Só aí. Vamos lá, sobe a apresentação aí. Tá legal. Antes de começar, só queria agradecer, né, Marina, Duda, agradecer ao André, a Maria Célia, ao Mackenzie, né, pelo convite. Para nós é muito bacana poder fazer parte aqui desse webinar, tá bom? Vamos lá. Tá dando para ver aí? Tá sim. Tá. Bom, então é o seguinte, gente. Eu vou, para ficar mais claro para todos, eu vou falar um pouquinho sobre a IVE, tá? O que a IVE faz. E depois, mais para frente, eu vou passar alguns cases de projetos de circularidade na prática mesmo que a gente tem, tá bom? Então, vamos lá. A IVE é uma empresa de reciclagem de resíduo industrial. Então, a gente atua com resíduos de indústrias, não resíduos de pós-consumo, que está há 35 anos no mercado, né? Na verdade, mais de 35 anos. E hoje se encontra em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. A gente tem uma planta de 12 mil metros quadrados e estamos expandindo para uma de 110 mil metros quadrados. Temos uma frota própria e o número que talvez mais vá interessar vocês aqui na apresentação de hoje é quanto a gente capta e recicla por ano, né? A IVE capta em média 13.500 toneladas, né, de resíduo por ano e recicla em média de um pouquinho a mais do que capta por ano. Aqui pode surgir uma dúvida para vocês: pô, Lucas, mas como assim recicla mais do que capta? Isso é porque a gente tem um passivo de uma época que a capacidade produtiva era menor e hoje a gente vai diluindo esse passivo de pouquinho em pouquinho, tá? Bom, eu coloquei 2 slides aqui para falar rapidinho sobre economia linear e circular, mas acho que não vou precisar ir muito a fundo, porque o pessoal já deve dominar, né? Essa parte acho que pode até ficar com eles. Essa parte a Maria Eduarda vai explicar. Não, brincadeira, pessoal. A gente, brevemente, vamos falar aqui. O conceito da linearidade é um conceito onde o material é explorado, transforma-se em matéria-prima, entra na indústria de transformação, vira um produto, é consumido e descartado. Esse conceito é o que a gente tem hoje, né, na maior parte dos sistemas de produção aí, e é o sistema que gera
esse monte de lixo, resíduo, aterro sanitário, lixões que a gente conhece, né? O sistema circular é totalmente contrário a isso, né? E o sistema circular, ele prevê, desde a concepção de um produto, os ciclos após o consumo, né? Ele prevê o que vai ser feito após o consumo, né? Para evitar que ele seja descartado e alongar a sua vida, né? Então, é claro que a gente tem um passivo muito grande de uma série de materiais que não foram pensados, como os dos projetos da IVE, que a gente vai mostrar para vocês hoje, mas o conceito da circularidade ele já vem desde da concepção desse novo produto. Então, pensar esses ciclos desde a concepção do novo produto, né? Isso é o principal, para a gente parar de gerar o passivo e dar conta do que parar de aumentar, né, esse passivo e dar conta do que já foi, tá? A IVE, né? A IVE ela sempre atuou aqui nesse ciclo técnico da reciclagem. Mas de alguns anos para cá a gente vem tentando cada vez mais participar de ciclos que gastem menos energia, ciclos menores, por conta dos nossos valores mesmo e por acreditar muito nisso, tá? Bom, vamos lá. A gente trouxe 3 projetos aqui para falar para vocês. 2 deles são projetos com cruzetas e um deles é um projeto com ferragens, né? Os projetos de cruzetas o Vini vai explicar para vocês. Fala aí, Vini. Só complementando o que o Lucas falou, a gente sempre trabalhou no ciclo da reciclagem, né? Mas a gente entende que hoje a gente tem que repensar, como ele falou, né? Repensar os produtos desde a concepção de projeto. Então, pensar neles de uma forma circular. O que a gente recebe hoje são resíduos industriais que não foram pensados dessa forma, né? Então, o desafio nosso sempre foi, a reciclagem sempre foi o nosso business as usual, né? Então, assim, o nosso core. Mas alguns materiais sempre foram desafiadores, né? Então, dentre eles, a cruzeta é um dos que a gente entendeu que poderiam ser um dos mais interessantes do ponto de vista de prioridade. A gente recebe, em média, hoje aqui na IVE, em torno de 1.500, 2.000 cruzetas de madeira mensalmente, né? E, assim, o mercado ele absorve em torno de, assim, 150 por mês. Para paisagismo, para deck, Ô, Vini, então... Oi. antes, só para contextualizar, talvez nem todo mundo saiba o que é cruzeta, Certo, né? certo. Boa, valeu, Lu. O cruzeta é uma, como tá aqui na foto, né? São essas peças que ficam na rede elétrica, né, de energia, né? Então, assim, concessionárias de energia como a Enel, a EDP Bandeirante, a Electro, CPFL, há 30, 50 anos atrás, usava-se cruzeta de madeira para colocar nas redes, né? Então, essas cruzetas que estão nos postes, hoje, que por algum motivo, por uma obra ou por algum acidente de quebrar um poste, alguma coisa, elas vêm para a gente. Então, todas as cruzetas da Enel, em particular, né, vêm para a IVE, e elas, como eu estava dizendo, né, a demanda era... A gente recebia por mês em torno de 1.500, 2.000 cruzetas, e de demanda de mercado tinha em torno de 50, 100. Então era uma distância bem grande. E aí, como dá para ver na foto aí, a gente acabou juntando um pequeno estoque de cruzeta, e a gente falou, cara, a gente precisa repensar essa cruzeta, né? Enxergamos isso como um desafio e começamos a estudar a cruzeta, observando ela como matéria-prima. Ô, Vini, Pode passar, Lu. Fala aí. só um detalhe. É legal a gente
explicar o porquê que a gente juntou, né? Tanta. Porque, assim, é um resíduo que vinha das redes elétricas para a gente e sempre visto como resíduo, então, conforme o Vini disse, não tinha mercado, né? Então, a gente poderia também ter tratado como resíduo e descartado corretamente, emitindo laudos, e beleza, mas não. A gente foi guardando, né, até conseguir solucionar um problema, solucionar de fato esse problema, né? A gente, de certa forma, enxergou esse problema como uma oportunidade, né? A gente pensou, não, a gente tem que dar uma segunda vida a esse resíduo, né? E assim, dessa forma a gente surgiu com 2 grandes projetos, né? O primeiro projeto é um projeto que... Pode passar, Ilo. Aqui tem os outros tipos de cruzeta, né? Então, além dessa cruzeta de madeira, as cruzetas mais novas, elas são poliméricas, né? Que nem essa da esquerda em cima. Vai passando, Lu, com o laser. Cruzetas de fibra de vidro, cruzetas de ferro galvanizado e essas duas de ferro galvanizado. Então, assim, a gente, observando além das cruzetas de madeira, essa gama de outras cruzetas, que são cruzetas mais novas, mas que acabam também vindo para a gente desenvolveu o primeiro projeto, que foi um projeto de cabana, uma cabana de cruzetas, que a gente fez ali de um parceiro nosso, a gente fez ali em Igaratá, na represa de Igaratá, e a gente desenvolveu um sistema construtivo, né, utilizando desde as cruzetas de ferro galvanizado como estrutura, as cruzetas poliméricas, que são essa esquerda embaixo, como dique, né, de contenção, de arrimo e tudo mais, e unindo as cruzetas de madeira com as cruzetas de ferro galvanizado soldadas, a gente desenvolveu esse sistema construtivo modular, né? Então foi o objetivo específico, né? O objetivo específico do projeto foi desenvolver um sistema construtivo. Foi um projeto piloto bem exploratório, assim. Olhando hoje, talvez a gente até mudasse alguma coisa, né? Porque com a curva de aprendizado nossa e a necessidade que a gente viu de mão de obra qualificada, né? Porque são madeiras mais densas, né? De difícil processamento. Talvez hoje a gente faria até um pouco diferente, desenvolveria um sistema construtivo um pouco diferente. Mas como esse projeto foi de caráter exploratório, a gente utilizou todos esses resíduos, né, que eram até então enxergados como resíduos, como matéria-prima para desenvolvimento desse sistema construtivo modular. Então, assim, como benefícios do projeto, aí tem as fotos já da casa mais bem acabada, né? Como benefícios do projeto, saiu esse projeto modular, né, que eram de placas de 1 e 2 metros. A gente entende que esse projeto ele pode ser explorado em outros contextos também, não precisa ser uma casa de campo como a gente aplicou. A gente poderia aplicar em contexto como escritório, sala comercial, por uma questão de conforto térmico, conforto acústico, né, porque a madeira ela tem esse atributo. É um projeto que tem, né, uma pegada, tem personalidade, você vê que tem uma identidade própria ali, né? Tudo, assim, quem olha fala, porra, desculpa pelo palavrão. Quem olha vê, puxa, é uma casa bem interessante, né? Tem uma personalidade bacana e ela tem um baixo custo, né? Como a gente pode ver no próximo slide, os números, né? Volta lá, Lu, as fotos, essa última foto tá bem legal. Aí já é a fase final do projeto, né? O próprio a própria área ali do deck que a gente fez, a gente usou também sucata de bombona, né? Bomba de plástico e cruzeta por cima. Passa aí, Lu. Então,
ela é bem econômica, né? Tem um custo bem baixo. Então tem 88 metros quadrados de área interna, essa cabana, e 66 metros quadrados de varanda. A gente usou 1.700 cruzetas de madeira, 120 cruzetas de fibra e polimérica. A de fibra, acho que eu não sei se eu falei, mas a gente usou para fazer mourão, para fazer alambrado. E 130 cruzetas de aço que a gente usou como estrutura. E o interessante foi que a gente viu que 68% do valor da obra a gente corresponde ao que a gente usou em material reciclado e mão de obra para execução. Então, 70% vai arredondando do valor dessa casa foi toda utilizada em material, em resíduo industrial, né, em material reciclado. Então, a gente fez uma pesquisa de mercado, né, em relação a casas de alvenaria tradicional, convencional, e o custo do metro quadrado ficou igual. Então, assim, no final ficou elas por elas, fazer uma cabana de cruzeta e fazer uma casa de alvenaria comum. Só que a gente tem esse ganho de 68% de utilização de material reciclado. Show de bola. Então, Fala aí, Lu. posso falar rapidinho, Vini? Só dando uma repassada rápida. Então, esse primeiro projeto, ele pega 1.700 peças de resíduo, mais 120 peças de resíduo, mais 170 peças de resíduo, valoriza eles e constrói uma casa com esses tamanhos pelo mesmo valor de uma casa de alvenaria convencional, né? Então, é isso aí. Se tiver alguma dúvida, depois pergunta no final, né? Melhor, né? Final. Próximo. O outro projeto, foi um projeto bem legal que se desenvolveu a partir desse projeto de cabana, né? Em outubro de 2017, a gente começou a estudar as cruzetas mais a fundo e a gente falou, cara, tem muita cruzeta aqui que, olhando pela perspectiva de madeira mesmo, a gente viu que são madeiras muito boas, assim, são madeiras de lei, madeiras que não existem mais, assim, muitas vezes no mercado, algumas madeiras bem raras, e a gente falou, cara, e se a gente parar de enxergar a cruzeta como cruzeta e começar a enxergar a cruzeta como madeira, né? E aí a gente começou a estudar, a gente fez uma parceria com o IED, né, que está até aí do lado do Mackenzie, ali na Maranhão. A gente chegou com uma ideia, assim, a princípio de fazer um concurso e tudo mais, e a ideia foi evoluindo, e a gente criou o LabMob, né, que foi um laboratório de imobiliário, foi um curso, na verdade, um curso de 10 meses, que a gente criou um laboratório colaborativo, né, a gente abriu inscrição, e aí vieram. A ideia era fazer com 20 designers, né? Designers, alunos e tudo mais. Aí acabaram se inscrevendo 40. A gente falou, vamos. Aí a gente deixou com 40. Aí a gente aprovou todo mundo. Aí beleza. Aí a gente foi um projeto que... Acho que pode passar, Lu. Acho que tem mais sobre o projeto. Não sei se vai ter alguns números. Ah, sim. Então, essa é a base do projeto, né? Então, assim, o objetivo era incentivar o mercado e utilizar as cruzetas. Então, assim, como a gente tinha uma demanda represada aqui e a gente não tinha o mercado não existia praticamente, né? Não existe. Ia só para móveis rústicos de beira de estrada ou para jardinagem, para paisagismo. A gente pensou em agregar design, né? E utilizar o design como um atributo forte desse projeto e fomentar esse mercado, desenvolver esse mercado
enxergando a cruzeta e a madeira, né, da cruzeta como uma matéria-prima de qualidade. E para não parar o projeto a nível de prototipagem, né, assim, a primeira metade do projeto era desenvolvimento de protótipo, né, desenvolvimento de alguns protótipos de imobiliário com os designers, né? A gente deu algumas masterclasses com o pessoal da Vogue, sobre tendência, sobre madeira, enfim, a gente fez algumas masterclasses e aí o objetivo da primeira metade do projeto era sair com alguns protótipos produzidos e apresentar em algumas mostras, né? Dentre elas a Design Week de São Paulo, que foi no próprio IED, a Global Urban Futurability, que foi um projeto da Enel, G10 Favelas, também um projeto Enel, e a sala de economia circular do MIS, do Ibirapuera, da Da Vinci Experience. Então, a primeira etapa do projeto foi essa. E a segunda etapa do projeto, para o projeto não morrer no protótipo, a gente entendeu que seria interessante desenvolver um modelo de negócio para fazer isso tudo parar em pé. Então, a primeira metade do projeto foi prototipagem, projeto e desenvolvimento de produto, e a segunda é desenvolvimento de modelo de negócio e em sistema em rede, né? Então, a gente desenvolveu marceneiros, desenvolveu designers, alguns fabricantes e especificadores também, alguns arquitetos, e foi mais ou menos esse o projeto. Aqui tem algumas fotos, né, de alguns produtos que surgiram de alguns designers, então desde produtos um pouco mais rústicos, né, aproveitando a característica mais rústica da cruzeta, outros um pouco mais sofisticados, surgiu até um skate. Cara, o pessoal se empolgou demais, assim, foi um projeto bem legal que a gente fez em parceria com o IED, né, e com a Enel, para fomentar esse mercado. Só para complementar aqui, Vini, uma coisa legal de comentar, né, aqui nesse slide, é que esse projeto deu para desmistificar um pouco daquilo do reciclado ser pior, ser mais feio, ter menos qualidade, ter menos durabilidade. Muita né? gente associa o reciclado com pote de danoninho para você usar para fazer, como fala, plantar feijão com algodão, sabe? Ainda tem essa visão. Ou, sei lá, algo de menor qualidade, sabe? Algo meio tosco, sabe? Algo mais rústico. E esse projeto foi interessante porque, de fato, a gente conseguiu desmistificar, colocar o pessoal para pensar e surgiram peças assim, cara, que valorizassem o reciclado ao invés do reciclado, exatamente. Tá? Isso aí era importante comentar. É interessante essa da direita aí, Lu, mostra aí a poltrona vento. Ela é uma poltrona que ela é feita de cruzeta, né, a estrutura dela é feita de cruzeta, e o assento ali é feita de vela náutica, também reutilizada. Daria para fazer, por exemplo, de lona de caminhão, também reutilizada. Então, é uma das peças assim que particularmente eu mais gosto. E isso são protótipos, né, que foram pensados, mas para depois se pensar em produzir em escala, né? Porque Sim. a escala é o principal de tudo isso, né? A escala que transforma, né? Alguns produtos eles são mais escaláveis, né, do que outros, como a própria luminária ali, é uma coisa mais tranquila. Outros são um pouco mais complexos, né? A poltrona da esquerda de cima, ela já foi ela é feita de cruzeta também, né? A gente fez pequenos tacos com a cruzeta, então você vê que ela não tem furos.
e a gente desenvolveu um método assim para desenvolver ela fazendo placas, né, de cruzeta. Então ela fica bem legal também. Cara, as possibilidades são infinitas, assim, é muito legal. Ó, tem mais alguns aí. Essa de baixo é bem legal também, volta lá, Lu. A mesa de centro cápsula, um designer ele desenvolveu essa mesa de centro com base em cruzetas podres, né, retalhos de cruzetas podres, porque né, acaba vindo também, e ele encapsulou isso dentro de resina. Então ele pegou essa cruzeta podre, né, fez um molde de resina e, e desenvolveu essa mesa aí. Bom, aqui tem algumas fotos, né? Tem muitas mais outras peças, para quem ficar curioso, né? Quem ficar interessado, depois, se quiser entrar em contato. Bom, sobre esse projeto, alguns números aqui, né? Então foram 10 meses de projeto, como eu falei, né? 120 inscritos, 45 designers, 40 projetos selecionados, desses 45 designers, 70 projetos desenvolvidos. Isso foi muito legal, porque o pessoal fez 40 projetos. Aí a gente começou a desenvolver esses projetos, o pessoal começou a fazer o segundo, o terceiro projeto, e a gente foi abraçando, assim, foi fazendo, né? Mais de 10 mil pessoas foram nessa mostra da Design Week, e foi um projeto que a gente entende como um projeto de fomento ao design local e produção artesanal de makers e marceneiros. Então, a gente desenvolveu muito alguns designers já eram marceneiros, outros eram makers, então a gente fez uma rede bacana, assim, a gente trabalhou em rede e foi uma experiência bem legal. Esse modelo de negócio, né, no final a gente acabou saindo de fato com um modelo de negócio. Hoje a gente tem a gente está em fase final assim de desenvolvimento de uma outra empresa, né, que é a Madeira Circular, que é uma empresa de acesso, desenvolvimento e acesso ao mercado, comercialização dessas madeiras e desses móveis, e trabalha em rede com essa rede que a gente desenvolveu. E a IVE, ela está investindo em uma serraria para pegar essas cruzetas e beneficiar elas. Então, não vender as cruzetas mais só como cruzetas, mas vender como sarrafo, vender como placas, tacos e tudo mais. Então, foi um projeto que a gente viu que começou lá atrás, né? Começou em outubro de 2017 com uma ideia, e hoje, 21/10 de 2021, a gente já colheu muitos frutos e continua colhendo, e é só o começo, né? Então, é um projeto que é bem gratificante, é bem legal, é bem animador. Boa. O último projeto que a gente trouxe aqui é o de revitalização, né? Vou falar rapidinho, né? Bom, ainda no resíduo de distribuição de energia elétrica aéreo, né? Além das cruzetas, tem muitas outras peças, né? E muitas delas são ferragens estruturais, para segurar a própria cruzeta, para segurar o próprio poste, para segurar a própria fiação, né? E durante muito tempo a gente recebeu essas ferragens e tratamos elas como ferro, né? Como resíduo de ferro. A gente sempre vendeu, né, o ciclo sempre voltava para o ciclo da reciclagem mesmo. A gente vendia como sucata de ferro galvanizado para empresas de transformação, né, fundições, que fundiam esse material e transformavam em ferro de novo, enfim. E voltava, reciclava de fato o ferro. o material. Então, a partir do momento que chegava para a gente, isso aqui não era visto mais como uma peça de distribuição elétrica, e sim como ferro, né? E aí a gente ofereceu, né, para a Enel, nossa parceira,
a possibilidade de recuperar essas ferragens, né? A possibilidade de desenvolver uma metodologia, desenvolver uma instrução técnica para que a gente recuperasse essas ferragens, né? E fechasse o ciclo com a própria Enel. Então, eu uso esse ferro, quando ele está ruim eu dou para você, você devolve ele para mim. Eu uso esse ferro, quando ele está ruim eu devolvo para você e você devolve ele para mim. Formando um ciclo infinito, né? E a gente conseguiu, né? Então, boa parte das ferragens hoje, elas não vão para o ciclo da reciclagem. Elas não viram ferro, elas viram novamente ferragens, após passarem por um processo de revitalização, que é o que a gente chama, né? Então, basicamente, é isso aqui. O que a gente faz, né, Lu, a gente faz uma escolha, né? Não, calma aí, vou falar. Basicamente, o processo é esse aqui, né? Dentro do planejamento de demanda de ferragens da Enel, eles nos informam as quantidades que eles precisam. A gente escolhe e seleciona o que é possível ser revitalizado e separa o que realmente não tem como ser revitalizado, né? Mais de 131 itens entram nesse processo e voltam para o ciclo, para a própria Enel, para voltar para a própria rede, né? O material chega assim, né? E volta assim. O principal, novamente, né? Aquilo que eu falei também no projeto das cruzetas. O principal, né? Desafio era, mas e a qualidade? Vai ter material recuperado, material revitalizado, ele vai ter a mesma qualidade que o material novo? O principal a gente conseguiu, junto com a segurança do trabalho e a equipe de qualidade, aprovar, né, os parâmetros de qualidade desse material recuperado, né? Então, sim, é viável, né? É só você querer. Aí aqui eu trouxe alguns números de 2020, né? Em 2020 a gente recebeu 600 toneladas de ferragem desse tipo de ferro, tá, gente? Desse tipo de ferragem eletrotécnica. E triamos 58% delas. Então, dessas 600 mil, 58% poderia ser recuperada e revitalizada, né? Mas somente 19% foram, nesse caso, nesse ano, né? Aqui é legal falar também, né, que tudo, né, assim, a gente, lá na IVE a gente tem essa clareza, só para em pé se for viável economicamente também, né? Então, o as conceito ferragens... Fala aí, Lu, desculpa. As ferragens revitalizadas custam para a Enel um valor de 65% das ferragens novas. Então, isso faz com que eles economizem aí 35%, né? E podem economizar muito mais se eles aumentarem o planejamento de demanda deles, né, para ferragens recuperadas, né? Qual que é o motivo, né, principal desses 19%? É por uma questão de previsão de demanda passada por eles, né? Então, eles ainda utilizam muito material, digamos, novo, né? Assim, não revitalizado. E a demanda que eles captam, né, de matéria-prima revitalizada, para eles ainda é baixa, né? Então, assim, a gente faz, nesse caso, o processo ele se dá com base em pedido. Então, a gente consegue ainda, a gente mostra aqui, né, que a gente consegue ainda aumentar bastante. Se aumentando a demanda, a gente teria capacidade de entregar muito mais do que só 19%, né? E aí o ganho seria ainda maior. É isso aí. Então, ali, aumentando os pedidos, a gente tem potencial de aumentar a capacidade produtiva até 58% em média, né?
Então, aqui a gente fez uma continha mais ou menos, né, do potencial de economia para Enel, né? No caso aqui, um projeto que é pró-circularidade. Então, eu gero menos resíduo, eu incentivo a economia circular e eu ganho dinheiro com isso, né? Ele ataca, né, de certa forma, o tripé da sustentabilidade, né? Era isso que eu ia falar aquela hora. Então, assim, para parar em pé, para ser sustentável, a gente tem que enxergar sempre o lado ambiental, o lado econômico e o lado social. Então, eu acho que é um pouco por aí. E esse projeto, ele se mostrou viável, né? Olhando por esse ponto de vista. É isso aí. Era isso. Esse projeto de revitalização, ele está funcionando normalmente. E também os dois projetos de madeira, como o Vini comentou, não pararam na fase de projeto, né? A cabine a gente precisa fazer um churrasco lá na cabine. O Fábio já tá falando pra gente. Nosso colega, né, que fez essa cabine, a cabine já tá funcionando, ele já mobiliou, já passa o final de semana lá e tudo mais. Então, são projetos que, assim, eles continuam, eles seguem. O projeto do LabMob, ele se encerrou, né? O projeto em si se encerrou. Depois dos 10 meses, o contrato se encerrou. Era um projeto de começo, meio e fim, então acabou. Mas a gente, no final do projeto, a gente acabou desenvolvendo um modelo de negócio que hoje a gente está desenvolvendo a madeira circular e a serraria, né? A serraria da IVE, né? Que a gente chama de IVE Madeiras e tudo mais. É Então, isso aí. são projetos que foram projetos de sucesso e que seguem. E é isso aí, pessoal. Nossa, Perguntas? muito boa palestra, de verdade. Eu acho que todo mundo que está aqui deve ter aprendido muito e deve ter, tipo, aberto a mente, assim, né? Porque a gente tem muito aquela noção de, vamos reciclar só o papel, ou, tipo, coisa simples em casa. E aí, nisso, a gente não tem essa noção de, tipo, na grande escala, né? O que a gente pode fazer com o material que às vezes a gente vê como resíduo, e aí, no final, a gente acaba usando para outras coisas e pode dar origem a vários projetos. E eu achei isso muito interessante, assim. Você sabe, Duda, eu sempre fico com isso na cabeça e eu acho que é legal, que às vezes pra gente é meio, pra mim, pro Lucas, né, é meio nosso dia a dia, né, mas quando, sei lá, você tá andando na rua e você vê um poste caído por algum acidente ou alguma coisa, ninguém para pra pensar, cara, pra onde vai isso, sabe? Tipo, o poste, o fio, o transformador, a porcelana, tipo, sei lá, vai pro lixo, vai para aterro, sabe? Então, esse mundo vai do pós-industrial, né, que são essas sucatas pós-industriais, que fogem um pouco da coleta seletiva nossa do dia a dia, são bem, assim, eu sempre passo na rua e falo, pô, será que o pessoal imagina para onde vai esse poste depois, sabe? Nossa, com certeza. E tem muito essa questão do afastamento, né? Tipo, vai ser descartado e aí a pessoa que lute, né? Digamos assim. A gente não tem essa preocupação como população, pelo menos eu nunca não tinha, assim, O problema é até entrar deles. na liga, para onde vai tudo isso, né? E eu acho isso muito interessante. Para quem tiver pergunta, pode mandar aí no chat ou no perguntas e respostas, tá? E aí a gente lê aqui para os palestrantes e aí eles vão discutir e tudo mais. Mas, assim, eu tenho uma pergunta pessoal, assim. Como um estudante assim da graduação pode entrar nesse mundo na questão de fazer os projetos de economia circular, sustentabilidade, entrar numa empresa nesse nível assim de Nesse que une ramo. né, desse ramo que une a economia circular com a graduação na faculdade mesmo? Legal. Você quer responder, Lu? Posso responder? Pode responder, mano. Então, a gente tá em contato com o pessoal aí do Mackenzie, mais o Lucas, né, com a Maria Célia, com o André, e a gente está vendo a possibilidade de fazer alguns programas, como que é o nome? Como que é, Lu, o nome? Projeto integrador? Isso, projeto integrador. Então, a gente está, o André ele apareceu aí, pode até É falar um isso pouco mesmo, mas também. é projetos integradores.
É isso aí. A gente está conversando para ver o que a gente pode bolar juntos aí, a quatro mãos, porque esse contato com a academia, ele é importante para a gente também, né? Esse contato empresa, né, academia, é um ganha-ganha. É bom para os alunos, né, que aprendem mais e tomam contato com a prática, com o mercado, e é interessante para a gente, que a gente consegue, de certa forma, reciclar aqui as nossas cabeças, né. Então, tem esse lado, que a gente já está em contato com o Mackenzie para ver esse caminho, e a gente tem o nosso canal, né? A gente tem o nosso Instagram, o nosso site, enfim. Assim, Agora, o no projeto momento a gente não está integrador, contratando, mas se quiserem mandar e-mails para a gente, enfim, currículo, sei lá, a gente tá com a porta aberta aqui. não, e assim, o que eu ia falar, o projeto integrador ele não é nada certo, né? A gente está numa conversa inicial ainda aí com o André, com a Maria Célia, mas eu acho que o principal é querer, assim, né? O principal para participar de projetos como esses é você não se conformar com a realidade, você querer mudar ela, né? Então, a gente aqui, eu estou à disposição, o Vinícius está à disposição, a Ive está à disposição para pessoas, e sempre estivemos, né? Para pessoas que se incomodam com isso, né? Sejam funcionários nossos, sejam parceiros ou sejam qualquer pessoa. Nossos canais de comunicação são muito abertos a qualquer pessoa que se incomodem, né, com isso. Então, fica o convite aí, tá bom? Nossa, muito interessante, assim. Estaremos Fica o convite aceitando. para. Não, é legal. Legal, gente. Oi, desculpa. Muito legal a palestra de vocês. Eu achei muito legal o projeto das cruzetas. Eu adorei as poltronas. Muito legal. Obrigado, Marina, obrigado. Valeu. Aí, mais uma pergunta, né, relacionado a mais a questão de resíduo, né? Tem algum, tipo, projeto em andamento, não sei se nem pode falar sobre isso, mas algum resíduo que a gente vê como resíduo, mas que talvez no futuro, assim, possa ter uma escalabilidade maior por um projeto em si, ou, tipo, como foi das cruzetas, ou de algum material Tem, específico? tem sim. Tem alguns projetos, sim. O da madeira agora já está mais azeitado, digamos assim, já tem um caminho menos nebuloso pela frente, então a gente vai desenvolver no mercado e tocar em frente. Mas, cara, tem muita possibilidade, assim. Tem bastante, assim, não tem um caminho muito. O que não falta é resíduo para ser repensado. Então, assim, tem muitas possibilidades com diversos materiais, né? Então, eu não sei se a liga ela envolve todas as engenharias, mas ou apenas a de produção, né? Mas assim, tem estudo de materiais assim de porcelana, de materiais poliméricos, enfim, cara, é que assim, eu não vou entrar muito nos detalhes, tá? Mas assim, tem muitas possibilidades. Para porcelana não tem um caminho muito bem definido. Para alguns tipos de plástico, plásticos mais mistos, também não tem um caminho muito bem definido. Então, assim, é um mercado que a gente aprende muito também conforme as coisas vão chegando, né? Então, porque a gente recebe muita sucata, né, como o Lucas falou, pós-industrial. Então, tem coisas que estão saindo agora da... A gente não atende só concessionárias de energia, né? A gente atende empresas automobilísticas, empresas de diversos ramos, né? Então, cara, vira e mexe chega alguma coisa aqui que, cara, a gente não sabe nem o que fazer direito, sabe? Então é um pouco por aí, assim. Nossa, muito interessante, porque não é um mercado que está feito, né? Não está pronto, não é uma coisa que todo mundo faz. Então tem toda aquela questão de como você faz a ideia acontecer e coloca no mercado, e é muito interessante isso. Vou dar um outro exemplo, fibra E, ótica. Cara, fibra ótica é não, um... é aquilo, Vini, que eu falei no começo do webinar, que é muito importante, né? Enquanto os engenheiros de produto não pensarem desde a sua concepção
né? O que vai ser feito com ele na sua segunda, terceira, quarta vida e quando ele se transformar em resíduo, a gente vai viver nessa loucura lá na IVE de ter que pensar isso para ele depois que o negócio está pronto, Exato. né? É o caso Então, assim, é o caso da fibra ótica. por exemplo, fibra ótica. É legal conversar assim com o pessoal da universidade, porque muito provavelmente das universidades agora vão sair os futuros engenheiros de produto. Então, precisa desse trabalho em conjunto, né? Um exemplo, por exemplo, disso, que logo, logo a gente vai começar a receber, é a demanda por carro elétrico, né? Assim, é uma demanda global, então, assim, vão começar a surgir, os carros a combustão vão começar a sumir, os carros elétricos vão começar a surgir. Será que pensou-se em como reciclar essa bateria? Então, é um pouco por aí, assim, a gente sempre, eu e o Lucas, a gente sempre bate papo em relação a isso, e em relação às possibilidades que o mercado pode nos trazer e que os novos resíduos vão nos trazer, entende? Então, é um pouco por aí. Resíduo sempre vai existir, menos ou mais, resíduo sempre vai existir. Cabe a gente dar a melhor tratativa para ele, né? Ah, com certeza. Você tinha comentado, né, perguntando se a Liga é só da engenharia de produção. Na verdade, assim, a Liga, ela tá em todos os cursos do Mackenzie. Então, tem a galera do CCSA, esqueci o nome do Centro de Ciências Biológicas, Sociais, tem a Escola de Que Engenharia, tem gente legal. do Direito, tem o pessoal de Campinas. Então, assim, a Liga tá bem ampla. E é exatamente para isso mesmo, né? Para a gente ter pra ter intercomunicação dos cursos e ter várias ideias, porque como acho que a gente viu durante os cases, para fazer um móvel precisa de muito mais do que um engenheiro de produto, né? Precisa de um design, de arquitetos, enfim. Eu acabei de ver aqui que perguntaram sobre as baterias de Carro carro elétrico. elétrico. Cara, eu confesso que eu não faço ideia ainda. Não chegou nunca bateria pra gente. Bateria de carro elétrico, Lu. Eu falei, você tá com o microfone. Eu vou tirar aqui a apresentação para eu poder ver as perguntas, tá? Mas, cara, nem. De verdade, assim. Eu poderia falar, não, bateria. Meu, a gente super sabe o que fazer. A gente não sabe direito o que fazer. A verdade é essa. Assim, assim, Então, existem artigos, já existem estudos, mas, cara, a prática é outra. A hora que chega ali para você é que você vai. Isso aí é uma coisa assim que é até legal comentar, né, aqui, porque eu tive um pouco desse choque quando eu saí da faculdade e acho que todos aqui vão ter também, é normal. Muita coisa, cara, é ali na prática, infelizmente, né? Infelizmente, muita coisa é ali de olhar na hora e ver a melhor tratativa, né? não, e às vezes Melhor até existe a solução. tecnologia, né? Às vezes até existe a tecnologia, mas não é algo escalável, não é algo que supre a demanda, ou não é economicamente viável ainda. Então, é um pouco por aí. Eu dei o exemplo da fibra ótica, porque a fibra ótica já não é uma novidade para a gente, né? Assim, quase todo mundo hoje tem fibra em casa e tudo, né? Tem várias já gerações de fibra, né? Então, e assim, eu já pesquisei algumas soluções viáveis para fibra ótica, por exemplo, e não tem, né? Hoje em dia passa muito por aterro e tudo. Então por isso, inclusive, essa ligação com a academia é muito importante para criar esses caminhos que ainda hoje não existem. Não, com certeza. Marina, você falou que queria fazer uma pergunta? Tá no mudo. Peraí, que ela tá pensando. É, Em questão de, assim, tem outro, além da fibra ótica, do carro elétrico, tem alguma coisa que a gente vê, assim, que no futuro eles estão querendo implementar, por exemplo, placa solar. A gente vê muito disso, mas ninguém sabe como é que vai reaproveitar, assim, tipo, tem alguma área na IVE que pensa na visão de mercado no futuro, ou algo do tipo? A gente não tem
uma área dedicada a isso, mas a gente pensa nisso, né? As placas Hoje, solares, por exemplo, elas são novidade, mas elas já têm um bom direcionamento a serem para serem recicladas, né? Inclusive já chegou, né? De vez em quando aparece uma ou às vezes outra chega lá, uma coisa ou outra. uma coisinha ou Assim, outra. a IVE é uma empresa familiar, né? Assim, ela tem hoje 150 funcionários, é uma empresa já um porte legal. Mas como o Lucas falou, a gente não tem uma área de P&D, assim, dedicada a pesquisa e desenvolvimento. Hoje parte muito dos nossos funcionários, assim, do pessoal sugerir ideias e assim, às vezes uma pergunta já é uma ideia, sabe? É uma pergunta de, o que será que a gente podia fazer com isso? Pô, já surge um insight aí bacana que faz a gente correr atrás. Mas hoje quem toca mais essa parte de inovação, digamos assim, somos eu e o Lucas. A gente, além do nosso dia a dia, né, aqui, a gente sempre está de olho em possibilidades. É muito interessante. Agora, Valentina, você vai falar alguma coisa? Eu queria perguntar, tipo assim, em questão de coleta seletiva em condomínio, assim, residencial, como que vocês acham que pode melhorar? Porque acho que vem tudo misturado, eu não sei exatamente como é que funciona. Como que vocês acham que isso pode ser otimizado? Então, isso daí é o seguinte, Marina. Primeiro, é outro mundo, tá? O mundo de pós-consumo, só para ficar claro, o mundo de pós-consumo é outro mundo do nosso, mas é claro que a gente tem opiniões fortes sobre isso, né? Para nós, a gente atribui a responsabilidade às pessoas. Por quê? Porque a gente acredita que a forma mais fácil e rápida, né, de aumentar índice de reciclagem e de diminuir a quantidade de aterros sanitários é jogar a responsabilidade no consumidor, né? Um pouco diferente do que a PNRS coloca, né? Mas a gente IVE acredita nisso. Então, eu como consumidor, eu sou responsável pelo meu resíduo, tanto quanto a empresa que, que desenvolveu esse produto. Eu penso dessa forma. Então, eu ajudo essa empresa a encaminhar o meu resíduo corretamente, nas coletas seletivas e em tudo, né? Via as coletas seletivas e tudo, né? Essa é a nossa opinião, tá? A gente prega muito aqui que é muito importante a destinação correta, né? Então, assim, se você não tem uma destinação correta, não adianta. Aí posso ser até um pouco polêmico agora, mas assim, não adianta proibir canudo, a produção de canudo, se os canudos de bambu, de inox, de papel, com plástico e máscaras de Covid são destinadas de qualquer jeito e vão para qualquer lugar. Então, assim, a gente sempre opta por desmistificar os materiais. Então, assim, o problema não está no PVC, o problema não está no polietileno, o problema não está no canudo, o problema não está no saco. O problema está na destinação. Então, muitos desses plásticos que são, de certa forma, demonizados, né, pela mídia, enfim, até por lobbies aí de petroquímicas, né, que desenvolvem o produto virgem, assim, os materiais não são o problema, né, o problema está na destinação. Então, a gente sempre procura desmistificar isso e não existe material vilão. Então, ele não sai andando sozinho e vai parar na tartaruga. Então, é um pouco por aí. E aí o que eu disse é justamente aí, complementando o que o Vini falou, né? A nossa bandeira é caramba, Destinação correta. a destinação. E nós acreditamos que, para auxiliar a destinação correta, o papel da pessoa, do consumidor, é fundamental, né? Então, o material precisa ser destinado corretamente, mas como, né?
nós acreditamos que a forma mais simples é descentralizada e depende de cada um que usa cada tipo de material, né? É isso aí. Sim, é o negócio do afastamento que a Duda falou, né? Que as pessoas simplesmente jogam fora e acham que não é comigo. Depois não tá mais comigo, não é mais problema meu, né? É por aí. É muito interessante, assim, deu para expandir muito conhecimento, assim, e a gente saiu um pouco do clássico da reciclagem em casa, né, dos resíduos caseiros, entre aspas, e aí a gente foi para um outro nível, e assim, muito bom de verdade, aprendi muito com vocês, muito obrigada. A gente vai abrir agora, acho que não tem mais perguntas, para as considerações finais que vocês, Vinícius e Lucas, quiserem fazer, fiquem à vontade. Legal. Manda bala, Bom, antes de fazer as considerações finais aqui, eu lembrei de uma coisa que eu passei no Mackenzie, vou comentar ainda sobre esse caso da destinação, né? Eita, Quando eu estudava no Mac, eu era assíduo frequentador do Macphil, todos e é somos. claro, só no período fora de aula, né, professor André? E, cara, eu lembro um dia Que que eu saudade, estava cara. tendo essa discussão com amigos, né, a respeito da destinação de plástico. A polêmica ali na conversa era o plástico. E alguns indo contra, tal. E na hora, enquanto isso, né, como que vai parar no mar, né? Enquanto um fazia uma pergunta dessa, outro tinha acabado de jogar o copo no chão, e aí você olhando o copo no chão, olhando um pouquinho para o outro lado, você já via um copo caindo dentro do bueiro. Então, alguns aqui que passam aqui no fio, tentem observar isso daí. Isso aí acontece ali todos os dias, por nós mesmos, sabe? E assim, ninguém é ruim por isso. É só uma questão de mudar a sua atenção para isso. É. Então, cara, é minha responsabilidade o lixo que está lá no mar, né? No caso, falando de pós-consumo. Eu que joguei lá. Eu que joguei ele lá, né? E, cara, isso daí passa diariamente nos nossos olhos. É só a gente prestar atenção que a gente vai enxergar. Como eu enxerguei esse dia, por exemplo, foi muito legal. Até comentei na hora com os meus amigos, né? E aí lembrei agora que você falou. Mas vamos lá, então. Queria agradecer, né? Acho que em nome da IVE inteira, eu e o Vini estamos aqui, mas está todo mundo sabendo do convite que a gente recebeu. A gente está representando um monte de gente aí que trabalha aqui todo dia e que faz isso acontecer, né? A gente só Uhum, representa uma porrada de gente aí que rema junto para o mesmo lado, né? exatamente. É uma equipe muito bacana, muito boa, todos irmãos praticamente. A gente considera a IVE uma família, né? Não é à toa que a gente fala da IVE ou de resíduo com tanto carinho, né? Então, muito obrigado por valorizarem a gente, por terem feito o convite. Espero que tenham gostado, né? Agradeço muito ao André, a Maria Célia, a todo o pessoal da Liga, a Uhum, Duda, a Marina pelo convite. Eu acho que para a gente é muito legal mesmo. É um tema que assim é apaixonante para a gente, né? É um tema que a gente gosta muito de falar a respeito. A gente até se passa um pouco, mas é legal saber que outras pessoas também compartilham dessa vontade de conhecer mais a respeito e a gente está aqui para Ah, ajudar no que for possível. e inclusive parabéns pela Liga, né, de Ah, Economia sim, Circular. cara. Quando eu estava no Mackenzie não tinha isso. Isso daí é uma iniciativa, assim, aos meus olhos, incrível, uma puta iniciativa, né? Começar a falar sobre isso na universidade, depois nas escolas, em casa, quanto mais, né, melhor. E ter alunos envolvidos fortemente nisso, né, para mim é muito parabéns. Eu acho que você devia fazer engenharia de produção de novo, Lu. Ah, vou. Eu não, já foi difícil demais passar uma vez. Não, mas Só é se o muito André legal pegar mesmo. leve, só se o André pegar leve. Olha a cara dele, você acha que ele vai pegar leve? Mas legal, Bom, gente. legal, gente. Muito Brigadão, viu? obrigado, viu? Não, a Fica gente o convite aí agradece. para vocês nos seguirem, nos contatarem. A porta está Uhum. aberta. Qualquer outra dúvida que alguém não teve oportunidade de fazer, tá? O canal está aberto aí.
nós da Liga, né, a gente representando, né, a Maria que a gente representando, o professor André Heleno que ajudou nessa iniciativa, a gente agradece, assim, de verdade a atenção de vocês, que assim, né, acho que hoje é quarta, não tenho certeza, quarta-feira à noite, vocês disponibilizaram o tempo de vocês para falando com a gente, muito obrigada de verdade. Gente, eu acho que a Marina já mandou o forms no grupo, tá, para o pessoal das horas complementares, já foi mandado o link do Insta da Ive, então, assim, segue lá, segue a nossa liga também. E, assim, de verdade, muito obrigada a todos, primeiro os palestrantes, professor André Helena, Maria Célia, o pessoal da Escola de Engenharia e a vocês, né, que estão assistindo a gente. Valeu, pessoal. Obrigadão, viu? Show de bola. Obrigado, Valeu, André. Marina, Obrigado Ricardo, novamente. Marina, André, Valeu. mais uma vez. Obrigado aí, pessoal. Um abraço, uma boa sexta para vocês, uma boa quinta, né? Bom final de semana aí, tudo de bom. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada.